Fala, amigone, seja muito bem-vindo ao programa Fôlego. Hoje é sábado, dia de nutrição, e eu estou aqui com a Luciana Polini. Tudo bem, Lu? Tudo bom, Zaca? Seja muito bem-vinda mais uma vez, né? Todo mundo espera... Você sabe que, antes de você falar, sabe que todo mundo espera sábado, que provavelmente muita gente já fez o longão. Pós-longão. Pós-longão, e aí, o que vai rolar de nutrição aqui para não dar uma jacada? E a Lu tá aqui para te ajudar, cara. Tudo bem, Lu? Tudo bom. Salve, corredoras, corredores. Hoje também é interessante. E a gente sabendo, né, do nosso maior público, acho que todo mundo vai se interessar. Olha, o maior público, mas eu não sou o caso, você sabe. Como não? Não sou. Hoje, gente, a gente vai falar sobre os atletas 40 a mais. Uhum, ele tá menos de 40? Não me encaixo nisso, Nossa. entendeu? Eu sou um meninão, cara. Mas ó, o tema é muito interessante. Sim. Porque, na verdade, claro que eu tenho 46 anos, tá, gente? Eu sei que tem essa cara bonitinha aqui. Essa cutis. Mas a gente, depois que entra nos 40, a gente realmente vai percebendo, né, Lu? Muita coisa muda. Que as coisas começam a mudar. Sim. E às vezes você, cara, você fala, tá, mas e aí? O que é isso? O que tá acontecendo comigo? Por que de repente o meu... Não só desempenho, né? Mas acho que isso se encaixa também, né, Lu? Com certeza. Não é só na sua vida como atleta, mas na sua vida também, né? Com certeza. Muda toda a sua rotina. Tudo. E, enfim, por onde começamos esse assunto? O que muda? Eu acho que assim, o ponto mais importante aqui, falando, né, sobre os atletas, esportistas 40 a mais, é que nessa fase, acho que a gente começa a questionar algumas coisas, né? É lógico que a nossa preocupação, né, é performance e tal, mas muito mais até com relação, eu quero ter saúde, longevidade, eu quero treinar, eu quero ter né, esse ritmo de vida que eu tenho agora com 60, com 70, pelo menos eu penso assim. E é uma fase que isso sempre chega na sua porta, né? Sim. Que aí você começa a pensar, você fala, poxa, eu preciso cuidar da minha saúde. Importantíssimo, né? Acho que a gente fica menos imediatista quando, né, como os mais jovens, e a gente começa a questionar esses pontos. E muita coisa realmente muda a partir dos 40 anos. E é lógico, acho que não dá pra gente começar sem falar com relação às alterações hormonais, né? É o primeiro impacto, assim? Porque, assim, todas essas alterações hormonais, e aí é lógico que existem algumas questões diferentes com relação a homens e mulheres, mas, de um modo geral, ocorre uma queda, né, de principalmente os hormônios sexuais, que estão muito relacionados com performance, com atividade física, né? Então, né, a grande preocupação aí né, a testosterona, né, o hormônio da performance, mas não só a testosterona, diminuição de GH e GF1. Também para as mulheres, né, estradiol, progesterona, né, que são os hormônios mais relacionados e que aí a mulher já tem uma queda aí posteriormente à menopausa, mas também com relação a hormônios que estão relacionados e que, por exemplo, o cortisol, né, que estão relacionados com o estilo de vida, né, se a fase dos 40 anos, geralmente a pessoa está aí num ritmo de vida, né, de trabalho, filhos, mil preocupações, sim. Então essa regulação do cortisol nem sempre é fácil, né? Insulina, que é um hormônio que assim, é fundamental quando a gente fala em controle de peso, gordura abdominal, né? Então, resistência à insulina aí fisiologicamente. Esse controle da insulina vai sendo pior. Com aumento de cortisol e desequilíbrio de insulina, a gente tem uma tendência maior a acúmulo de gordura, depósito de gordura, principalmente abdominal. Mas a questão do metabolismo muda também, né? Muda também. Fica mais lento. Tem essa tendência a ficar mais lento, mas metabolicamente falando, a gente tem que lembrar sempre da nossa poupança de longevidade. O que é? Qual é o tecido que é a nossa poupança de longevidade? Massa muscular. Massa muscular. Gente, nós podemos perder tudo nessa vida, menos massa muscular.
Entendi. Mas a tendência, para quem começa já a ultrapassar essa barreira dos 40 anos... Depende do quanto ela vai conseguir manter de massa muscular no corpo. O metabolismo, o nosso metabolismo, ele está muito relacionado com a parte hormonal e também, e principalmente, com massa muscular. Entendi. Então, se você, ao longo dos seus anos aí, consegue manter ou ganhar de melhor ainda, o seu metabolismo não vai ter queda. Então, essa composição corporal é fundamental. Quando você chega nessa fase, vamos pensar, 50 anos, se você está numa composição corporal, com uma boa massa muscular, com pouca porcentagem de gordura, a tendência é que todo esse desequilíbrio, por exemplo, né, as mulheres quando entram na menopausa, fogacho, né, fogacho é aquele calorão que as mulheres sabem, né, isso se chama fogacho. Os homens também têm. Homens menos, mas tem também. Sim. Mas o que acontece? Tudo isso fica muito menos perceptível. Eu nunca tive fogacho, pra você ter uma ideia. Nunca tive fogacho. Um ponto que também piora é imunidade. Ah, é? Sim. A gente fica mais suscetível a doenças. O nosso sistema imunológico também envelhece. Entendi. Isso é complicadíssimo, porque o que acontece? O sistema imunológico está totalmente relacionado, por exemplo, com a nossa recuperação de um treino. Então, processos inflamatórios, né? Tudo que está relacionado com pessoal que começa a ter infecções recorrentes, né? Não conseguem se recuperar, por exemplo, faz um treino longo e na semana fica muito debilitado. Tudo isso está relacionado com o sistema imunológico. E sim, existe uma tendência a ele também envelhecer. Entendi. Todas as células que estão responsáveis e toda a produção, né, de anticorpos e respostas inflamatórias que nós temos no nosso corpo também sofrem com o envelhecimento. Mas, na verdade, a gente está dando um panorama, né, do que acontece, porque muitas vezes a pessoa está passando por mudanças, né? E às vezes a pessoa fica perdida, né? Mas por que eu tô ficando talvez mais doente? Por que eu tenho menos energia? Esse tipo de demorando perguntas, mais, né, para me recuperar, né? Então, assim, a gente vai fazer esse vídeo hoje, qual é a ideia? Mostrar todas essas alterações. O segundo vídeo da notícia boa, vamos dizer assim. Esse vai ser um vídeo de notícias não muito boas e o segundo vídeo de notícias melhores. Mas, falando com relação, principalmente, né, essa questão de recuperação, a gente sente. E o quanto é importante o dia off. O descanso. O descanso, né? Então, assim, respeitar tudo isso também é muito importante. Uma coisa que piora também... Eu já sei. Diga. Não sei se é o que você vai falar agora. Sono? Sono. Luciana, sono. Como é importante você dormir. Exatamente. Então, assim, quanto mais, né, a gente vai ficando aí, a idade, né, o nosso corpo, ele precisa de rotina. Nós temos o nosso crono, né, todo o nosso ciclo circadiano. Então, o corpo precisa. Então, o que é o ideal, né? Que a gente consiga dormir muito assim, próximo do horário, todos os dias. E uma outra coisa também, rotina de treino. O ideal é que, eu estou falando o ideal é treinar, né? Mas se você tiver a possibilidade de treinar sempre nos mesmos horários do dia... Isso não acontece comigo. Então, para muita gente, né? Mas o ideal é isso. O corpo, ele adora a rotina. Ele adora essa questão da disciplina, porque aí o nosso ciclo gira bonitinho. Entendi. A gente estimula, né, tudo que está relacionado ao nosso ciclo circadiano, gira melhor. Falta de sono altera total o nosso humor, né? A parte emocional é incrível, né? E o bom da rotina, né, Lu, é que você também acaba tendo uma percepção melhor, né? Sim. E essa oscilação durante a semana nos horários de treino impactam, sim.
impactam em sono. Se você só vai conseguir treinar à noite, vai trabalhar do sono, né? Sua recuperação vai ser diferente. Então, né, se quem pode conseguir treinar no mesmo horário do dia e dormir, né, aquelas pelo menos 7 horas por noite, e ir dormir no mesmo horário, muito próximo, faz muita diferença. Imagina a bagunça que não faz, né, seu Zaca? Sim, ela tá falando disso porque ela sabe que... Mas você sabe, Luciana, que eu tenho dormido melhor? Que bom! Ainda bem, porque acho que no final de ano, né, pra cá, meu sono tava muito louco. Sim. Eu tava dormindo pouco, né, e acordava já cansado, óbvio, né, você não descansa. E agora, por incrível que pareça, eu ponho a cabeça no travesseiro e apago. E eu tô sentindo uma melhora grande. Mas, assim, na questão do humor, da disposição, né? Sim, então, e essa questão do sono, né, também, a gente já fez vídeo sobre isso, né, mas assim, alimentação, o que você come à noite, como tá, né, toda essa parte de higiene do sono. Então, se teu quarto tá escuro, né, temperatura do quarto, então, preparo, né, com relação à iluminação, sua casa baixar um pouco, celular, você deixa de lado um pouco, né? Então vários pontos aí que a gente dá, né, já até fizemos um vídeo específico sobre o sono, isso, porque é um capítulo importantíssimo. O que mais, Luciana? O que mais? E isso é uma coisa que eu acredito que é novidade para muitas pessoas. O nosso sistema digestivo, a nossa saúde intestinal fica prejudicada. Ele também envelhece. É mesmo? Essa eu não sabia. De verdade, eu não sabia. Você já ouviu falar de flora intestinal, sim. Né? O que acontece? Até a questão da flora envelhece. O nosso bioma, né, que a gente fala, todo o ambiente que nós temos, né, digestivo, envelhece. E o que acontece? Qual é o problema, né? Quais são as implicações com relação a isso? Nós temos um problema de absorção, porque toda saúde celular, intestinal, a microbiota, elas são responsáveis por tudo que a gente absorve, tudo que a gente digere e tudo que a gente absorve. Então, nós temos uma diminuição na absorção de aminoácidos, por exemplo. Uhum. E o que acontece se a gente tem uma diminuição na absorção de aminoácidos? A gente não consegue ter matéria-prima para fazer a massa muscular. Isso se chama resistência anabólica. Caramba! Então, essa questão de saúde intestinal... Por que a gente envelhece, né? Essa é a pergunta que eu faço. Mas calma. Calma, a gente vai dar um caminho para você, tá bom? Mas isso é um ponto, assim, extremamente importante, principalmente para atletas de endurance, principalmente quando a gente lembra e fala agora, né, com relação ao aumento de orientação de consumo de carboidrato. Então, o quanto é importante cuidar dessa saúde intestinal para que você dê conta de absorver o que você precisa, para que você dê conta de absorver carboidrato na hora certa, os aminoácidos que você precisa para fazer aquela síntese muscular, para fazer a tua recuperação muscular. Então, a gente não pode negligenciar o como está funcionando o nosso intestino. Na nutrição, a gente fala que a saúde começa pelo intestino. Uhum. É um ponto que vale a pena até para a gente ter essa consciência de que é mais importante ainda pensar nessa educação, nesse cuidado com a digestão, né? Cuidado, como é que tá? Como que eu fico quando eu como? Meu intestino eu fico com aquela sensação de que parece qualquer coisa que eu como, digestão tô estufada, né? Tudo isso são sinais de que o seu sistema digestivo precisa de ajuda. Mas um outro ponto que eu acho que não dá para deixar de falar é com relação aos exames clínicos, né? Então, atleta 40 a mais, esportistas 40 a mais, fundamental fazer exames com mais rotina. Exames de imagem, exames clínicos sanguíneos, né, um eletro, tudo isso assim, é prevenção
Tudo isso são ferramentas para entender como é que está a tua saúde e para tomar decisões a partir disso. Né? Então, assim, exames clínicos são importantíssimos. Uma densitometria óssea, né? Apesar de que a gente está falando aqui com corredores e a gente sabe que o impacto da atividade física é extremamente em tratamento, né? Para que você tenha uma saúde óssea, uma densitometria óssea boa. Só que existem as lesões por estresse, né? Então, assim, a mulher, quando a gente tem essa baixa hormonal, o estrógeno, está totalmente relacionado com a densidade óssea. Então, assim, a tendência é maior a uma osteopenia, uma osteoporose. Mas, lembrando, quando a gente fala de corredor, a gente tem um ponto muito a nosso favor, que o impacto faz estímulo de ganho de massa óssea. Então, assim, nadadores, né, também não tem esse estímulo tão importante aí do impacto. Uma musculação é fundamental, também tem um papel importante, né? Quando a gente fala de ganho de massa óssea. E para finalizar, um ponto que também, né, a gente sabe que é uma preocupação é com relação à parte articular, né? Lesões osteoarticulares. Então, naturalmente, né, com o envelhecimento, nós temos uma diminuição do colágeno, uma diminuição do líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica nossas articulações. Isso tem alguma coisa a ver com artrite, artrose? Tudo. Exatamente. A artrite é a inflamação, a artrose já é o processo crônico. Tudo isso que eu estou falando, o sedentário sofre muito mais. Então, essa coisa de que quem corre vai piorar essa articulação e tal, vocês podem ter certeza que quem é sedentário vai piorar muito mais, porque o movimento estimula a produção do líquido sinovial. Se a gente está parado, enferruja tudo, endurece tudo. Verdade. Tá? E às vezes a gente vê as pessoas mais idosas que nunca tiveram contato com o esporte, ou, enfim, a dificuldade. Muito pior, né? Não tem comparação. E a corrida é muito falada, né, em relação a isso. Mas a gente, sim, naturalmente tem esse envelhecimento e uma diminuição de lubrificação. A parte de colágeno, que está totalmente relacionado com as articulações. Então, através da alimentação também e atividade física, tudo isso é desacelerado. Então, todo esse processo de envelhecimento desacelera. Sim. Tá? Tá bom isso. por hoje? Eu acho que senão já a gente vai... Ficou longo o vídeo, mas tem assim, muitas coisas para serem faladas. Eu ainda tenho curiosidade sobre, por exemplo, a questão da pele, né? Colágeno. A China. Tem muita coisa para falar, mas eu acho que assim, você se encaixou nisso, né? Você está sentindo diferenças, o que a Lu comentou muitos pontos aqui, mas existe uma luz no fim do túnel que você pode melhorar muito essa condição da gente que já passou, né, dos 40 anos, ou quem está entrando, né, nessa faixa de idade aí. E eu acho que no próximo programa a gente fecha isso, mas assim, eu acho que toda essa questão é exatamente para isso, né? A gente vê, né? E a gente vê principalmente assim, atletas mesmo, a evolução, né? Hoje a gente vê 50, 60, 70, 80 anos e o pessoal continua ativo. É esse o ponto. Beleza, Lu? É isso aí. Semana que vem tem mais, deixe seus comentários. O que vocês estão sentindo? Conta pra gente. Bom, então escreve aqui como é que você está se sentindo, dê sugestões, se de repente quer, enfim, que a Lu comente alguma coisa. E semana que vem a gente vai falar sobre um caminho bacana pra gente, enfim, tá driblando um pouquinho essa questão da idade também e tá melhorando a nossa saúde. Bom, gente, você sabe que esse quadro tem o apoio da Houseway. A gente tem um negócio bacana para você, que se você entrar no site da Houseway e colocar o cupom Fôlego tudo minúsculo, você tem 10% de desconto em todos os produtos. E dá uma olhadinha lá que tem a questão do clube de assinatura da Houseway, que é bacana demais, tá? Com mais descontos, frete, enfim, tá bom? E a gente se vê semana que vem. É isso aí. Fechou? Tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.